Continuando a aplicação mestre detalhe, agora eu vou estar criando o data module. O data module ele vai servir para armazenar todas as tabelas do meu banco de dados em um único componente, facilitando assim a minha vida na hora de eu estar fazendo uma manutenção ou uma consulta nesse componente. Para se criar o data module, eu vou aqui no menu File, na opção New, e eu seleciono aqui Outros. Está aqui em inglês, Other. Vou selecionar aqui, ele vai me abrir uma janela com novos itens. Eu vou selecionar aqui Delphi Files e vou selecionar aqui Data Module. Vou clicar aqui em OK e ele vai me criar uma nova Unit, que no caso essa Unit 5 é referente a esse Data Module 5. Esse 5 aqui é por causa da Unit 5. Eu vou trocar o nome desse data module, eu vou colocar de data module dados. Eu faço a troca aqui nesse componente name. Agora o próximo passo é eu adicionar um componente que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Lembra daquele banco de dados que foi criado? Deixa eu abrir aqui. Lembrando que esse banco de dados eu vou estar disponibilizando para vocês. Aqui o arquivo de 328 KB. Então nós vamos adicionar um componente que ele vai se ligar a aplicação feita no Delphi, a esse arquivo. Para isso eu vou aqui na tabela dbgo e procuro o componente add-connection. Eu vou clicar aqui e arrastar. Agora eu vou trocar as configurações dele para ele se conectar naquele arquivo. Lembrando que aquele arquivo é o nosso banco de dados. Eu vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou aqui em Build. Vou selecionar aqui Microsoft Jet 4.0. Vou clicar aqui em Avançar. Ele abre aqui a aba da conexão. Aqui ele me diz, seleciona ou insira o arquivo de um banco de dados. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. Lembrando que aqui ele já me abre a tabela, no caso, o banco de dados onde eu armazenei, lá no desktop, dentro da pasta Programa Mestre Detalhe. Eu vou selecionar ele aqui e clicar aqui em Abrir. Agora eu vou testar a conexão. Aqui ele me passa uma mensagem que a conexão foi feita com sucesso. Então eu vou clicar aqui em OK. Em OK. Antes de adicionar os outros componentes que se conectarão nas tabelas, eu preciso desativar esse componente aqui, Login Prompt. Para isso, eu seleciono aqui no Object Inspector e desmarco essa propriedade aqui. Você deve estar se perguntando, mas por que desmarcar essa propriedade? Se eu vier aqui e tentar me conectar ao meu banco de dados, não me acontece nada. Se essa propriedade estiver marcada e eu tentar conectar no meu banco de dados, ele vai me pedir a senha, que no caso é a de mim. Então eu deixo aqui desmarcado essa propriedade de Login Prompt. Toda vez que eu me conectar com o banco de dados, ele não vai precisar mais da senha. O próximo passo é adicionar o AddTable. Eu vou adicionar aqui 4 AddTable. São 4 tabelas. Depois que eu adicionei essas 4 AddTable, eu vou fazer a conexão de cada tabela. Essa primeira tabela aqui eu vou conectar com a tabela cliente. Para isso eu vou aqui selecionar a propriedade Connection e colocar aqui AddConnection. Como todos os componentes vão se conectar com o mesmo componente, na mesma propriedade, eu poderia estar selecionando todas as tabelas e aqui ele vai me aparecer essa propriedade Connection. Se eu selecionar aqui, ele vai marcar todas as propriedades Connection para esse componente aqui. É a mesma coisa de eu vir aqui nessa tabela e marcar aqui a do Connection, vir nessa tabela, marcar aqui também a do Connection, vir nessa outra, fazer o mesmo procedimento e repetir nessa outra aqui. Agora eu vou aqui no AddTable 1 e vou adicionar aqui
Aqui no Table Name eu vou selecionar qual que é a tabela que ele vai fazer parte, qual que é a tabela que ele vai se conectar. Eu marco aqui a tabela cliente. Feito isso, eu vou adicionar um outro componente, que é o Data Source. O Data Source ele fica aqui na Data Axis. Esse componente aqui, ele é responsável de ligar a tabela que está aqui no Data Module ao meu formulário. Se eu colocar aqui um componente que se conecta na tabela, vai ser mediante a esse Data Source. Para se conectar esse componente nesse componente de cima, eu vou me conectar nessa propriedade aqui, Dataset. Eu vou selecionar aqui dado Table 1. Lembrando que eu vou trocar esse nome aqui para melhor identificação. Eu vou trocar aqui a propriedade name dele, essa propriedade name, para AdoTable cliente. Agora eu vou aqui para cima para ele armazenar. Agora falta eu adicionar os campos dessa tabela. Para adicionar os campos, eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou clicar aqui do lado direito do mouse e aqui add all fields, que significa aqui adicionar todos os campos. Aqui nós só temos 3 campos, que no caso é o ID, que é a mesma coisa que código, o nome e o telefone. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar a aplicação num próximo vídeo. Eu peço que clique aqui em gostei para me ajudar e se inscreva no canal para receber novas atualizações. Até mais!